Há, portanto, cada vez mais solicitações de auxílio judiciário dos tribunais da CPLP para com os tribunais de Angola. No Tribunal da Comarca de Luanda, por exemplo, todos os meses há registros de novos processos. E para ajudar-nos a compreender este assunto, está connosco o Dr. João Bessa, juiz-presidente do Tribunal da Comarca de Luanda, e é com o mesmo que nós hoje vamos conversar sobre este tema. Boa noite e bem-vindo à Hora 10 da noite. Muito boa noite e mais uma vez obrigado pelo convite. De facto, tem sido cada vez mais crescente o pedido de cooperação judiciária de outros países da CPLP em relação aos tribunais de Angola. Sim. E para dizer que esta matéria enquadra-se no domínio da cooperação judiciária. Certo. A cooperação judiciária é um protocolo, é uma cortesia em que um tribunal solicita a um outro tribunal a prática de determinado ato ou a execução de determinada sentença. Ou seja, nos termos processuais penais e civil, os tribunais estão limitados no seu território. Ou seja, um tribunal de comarca de Malães, por exemplo, não pode praticar atos no tribunal de comarca de Luanda. E então assim surge a velha tradição que é de pedir auxílio a um juiz de Luanda para que pratique atos, digamos, no tribunal de Malães. Nestes casos, e concretamente o caso da CPLP, e isto no princípio do respeito pela territorialidade, não é? Os países da CPLP, no dia 17 de julho de 1998, na cidade de Praia, isto em Cabo Verde, assinaram um protocolo que visa a cooperação judiciária. Ou seja, se quisermos entender em termos telegráficos, como um determinado país, um tribunal de um determinado país não pode praticar atos no outro tribunal, no território, num outro país, digamos assim, então aparece este instrumento que vai facilitar que os homólogos, digamos, os homólogos tribunais, cooperem na prática de atos. Só para percebermos, quando estamos a falar de cooperação judiciária, estamos a falar o mesmo que auxílio judiciário? Exatamente, okay. É auxílio judiciário. Pode continuar, Dr. João. E do ponto de vista jurídico-legal, e isto nos termos do artigo 176, número 2, nós temos dois instrumentos de cooperação judiciária. Primeiro temos as cartas precatórias. As cartas precatórias são documentos, são solicitações que um tribunal faz a outro tribunal do mesmo país, mas de território diferente, nesse caso com marcas diferentes, para que pratique um determinado ato com conexão naquela outra comarca. Mas para o caso concreto, nós estamos a falar de cartas rogatórias. Okay. As cartas rogatórias são solicitações solenes em que os países, e nesse caso da CPLP, solicitam ao tribunal angolano, que é o caso concreto, para que pratique determinados atos. Vejamos, pode estar a decorrer uma ação de prestação de alimentos, e aqui entrando no cerne já da questão, temos muitos cidadãos portugueses que têm filhos menores em Angola. Okay. E temos muitos angolanos que têm filhos menores em Portugal. Portanto, os filhos menores têm uma proteção especial na lei, que é a prestação de alimentos. Nestes casos, Portugal escreve para Angola, em termos telegais, escreve para Angola a pedir que aquela diligência, porque podem ser diligências ou decisões. Diligência, estamos a falar de citações ou qualquer outra diligência judicial, ou então o cumprimento daquela decisão. Certo. O Tribunal de Portugal decide de Portugal ou do Brasil, porque estamos a falar da CPLP, depois já vamos ver em termos estatísticos quais são os mais relevantes, e Angola cumpre esta cortesia. E como é que ele vai cumprir? Só para o caso de família. Ele vai, quando vem um pedido de Portugal, vem as coordenadas bancárias, os dados completos do progenitor. E nestes casos concretos, nós, tribunais angolanos, executamos esta decisão, ou seja, fazemos os descontos deste progenitor português que está em Angola, para que o filho angolano
beneficie, ou o filho português beneficie desta pensão. Certo. Isto no caso de família. Certo, para aproveitar também Sim. esta abordagem que está a fazer, eu gostava que, depois de concluir a ideia, pudesse também aqui nos ajudar a perceber quais são os tipos de casos que mais motivam estas solicitações de auxílio judiciário, não é? Ótimo. Estamos a olhar para as pensões, mas depois também fazermos aqui perceber uma panorâmica. Temos o caso das pensões, temos os casos laborais, e quando estamos a falar de casos laborais, estamos a falar de empresas que antes operaram em Angola, ou que agora operam em Angola, por exemplo, mas que os seus ex-funcionários, os seus ex-trabalhadores já não estão em Angola. Certo. Eles cobram os seus rendimentos ainda à empresa que está em Angola. Isto é por via da carta rogatória. E nestes casos, temos com maior preponderância empresas brasileiras. Concretamente, nós na comarca de Luanda, são empresas brasileiras e seguida de empresas portuguesas. Ou seja, os trabalhadores hoje já não estão na empresa, estão nos seus respectivos países, mas as empresas têm sede em Angola. Então, eles rogam a Angola, rogam aos tribunais angolanos que se cobre essas prestações e outros direitos, às vezes invalidez por acidente de trabalho. Então, nós, tribunais angolanos, pela cortesia que temos, nós recebemos esse rogado, este pedido dos tribunais da CPLP, estamos a falar caso concreto da CPLP. E como é que eles respondem? Nós temos 3 vias de responder. Temos a via diplomática, que é por via do consulado. Certo. Temos a via judicial, que é a via regra. Respondemos por via dos nossos próprios tribunais, por via da Secretaria Judicial. E temos a via, diríamos, consular, que é por meio dos consulados. Mas, indo à liça, nós durante este tempo, durante muito tempo, e é o nosso contexto, muitos cidadãos de diversas nacionalidades, e concretamente CPLP, deixaram o país, deixaram Angola, mas com vínculos jurídicos em Angola. Portanto, disto decorre que determinadas obrigações, apesar dos cidadãos, nesse caso da CPLP, estarem fora de Angola, têm que atuar por via dos tribunais. Certo. Ou os tribunais, por iniciativa, exigirem de Angola o cumprimento destas obrigações. Portanto, por que aumentou o pedido de auxílio judiciário a Angola? E isto estamos a falar da matéria civil, porque em matéria penal a iniciativa processual é da iniciativa, passa o pleonasmo da Procuradoria-Geral da República. Vai falar das causas deste aumento e gostava também que aproveitasse para explicar-nos também quais são, digamos, os países que mais enviam solicitações de auxílio judiciário a Angola. Pode aproveitar já para falar. Olha, nós temos em primeiro lugar Portugal. Portugal. Só para dizer que este ano, até o presente momento, temos 47 47 expedientes resolvidos, porque temos que diferenciar os pedidos. Exato. Os pedidos, estamos a falar à volta de 200, 300 e tal pedidos, mas já resolvidos. Em matéria de família, temos 47 pedidos já resolvidos, que Angola respondeu a Portugal. Temos, do Brasil, temos 3 pedidos já resolvidos. De França, temos 2 pedidos já resolvidos. E, por incrível que pareça, do Chile, temos também um pedido já resolvido. Isto, nós a responder a Portugal. Agora, em relação à nossa atividade, a atividade de Portugal para com Angola, nós temos 33 pedidos. Brasil, 2 pedidos. Maputo, 1 pedido, Espanha, 1 pedido, Chile, embora não da CPLP, 1 pedido, Turquia, 1 pedido. Pronto, este fluxo tende a subir à medida em que nós, tribunais angolanos, vamos preparando os expedientes. E só para dizer que a nível do crime, também crime e comércio. Temos muitas sociedades comerciais que estão em insolvência e outras em falência, que quer Portugal solicita, quer nós também solicitamos a Portugal, fundamentalmente Portugal e Brasil. E em matéria criminal, não criminal no sentido propriamente de matéria penal,
Mas, por exemplo, em matéria de transgressões. Imaginemos um angolano que cometa uma transgressão em Portugal por qualquer motivo ele regresse para Angola. Portugal roga a Angola para que essa multa seja paga e nós, por via dos bancos, conseguimos mandar, ou seja, cumprir esta obrigação penal por via das cartas rogatórias que são solicitadas pelos países da CPLP. Certo. Em resumo, está a aumentar a cooperação ou as solicitações da cooperação do domínio judiciário. Certo. Falava um pouco das causas deste aumento e é algo que eu gostava que olhasse assim com mais detalhes também. As causas desse aumento são as seguintes. Muito cidadão da CPLP que antes esteve em Angola está a sair de Angola. Pronto. Muito cidadão angolano está a sair de Angola. Assim como muito cidadão estrangeiro da CPLP também está a vir para Angola. Mas neste movimento, as obrigações, digamos assim, jurídicas mantêm-se. E é aqui que focamos o caso de família. O cidadão angolano está a ir para Portugal, mas está a deixar filho menor. E nós temos muitos casos em que as mães ou o progenitor vêm dizer, olha, eu tenho o meu marido, eu tenho a minha esposa, foi para Portugal ou foi para o Brasil, mas deixou este filho menor. Exato. E este filho menor carece de alimentos. Certo. Nós conseguimos, por via consular, identificar o cidadão angolano onde está, lá em Portugal ou no Brasil, só para citarmos a CPLP, e ver qual é a condição dele, se está a trabalhar, onde é que está a trabalhar, quanto ganha. Depois, com os mecanismos legais de quantificação da prestação, nós conseguimos fazer, por meio desse auxílio judiciário, conseguimos fazer o desconto desta prestação que é devida ao menor. Tudo isto em homenagem ao princípio do superior interesse da criança, que, independentemente das circunstâncias dos pais, a criança tem sempre proteção especial. Exato. Doutor João, como é que estamos em termos de estatística relativamente a estes auxílios judiciários? Sim, como estávamos a dizer, nós até o ano passado a cifra era um bocado mais baixa. Aqui, só para termos ideia, nós temos um mecanismo expedito, porque nós temos um ponto focal da CPLP, que está em Lisboa. É esse ponto focal, esta central, em que trocamos as correspondências judiciárias. Por dia, em matéria de família, por semana, digo, em matéria de família, recebemos mais de 20 pedidos. Só Portugal e Brasil. Excepcionalmente recebemos também de Moçambique, mas muito pouco. É mais Portugal e Brasil. Em matéria de família. Em matéria civil, temos uma cifra de pelo menos 7 pedidos de auxílio judiciário. Certo. Pronto, mas como é óbvio, temos tido algumas dificuldades. Por quê? Porque, e isto é de perceber, o juiz angolano não pode interferir, ou seja, entrar no mérito do pedido que fez o juiz português e vice-versa. Exato. Ou seja, o juiz português tem que dar o endereço completo para que possa ser, imaginemos uma citação, para que possa ser efetuada a citação. O nosso grande problema tem sido o endereço, os endereços que não são fixos. Então, não são fixos os endereços. Grande dificuldade. E por um lado. E por outro, as próprias empresas mudaram de endereço. Então, o que nós temos feito em muitas situações é emitir uma certidão negativa. Certidão negativa é aquele documento que diz, no dia X de X, desloquei-me no endereço aqui indicado e não encontrei o cidadão ou não encontrei a empresa. Porque aqui temos também que entender que nesta senda do auxílio judiciário não é só pessoas físicas, há pessoas singulares, também pessoas coletivas. Temos casos de empresas e fundamentalmente no domínio laboral são as empresas. Então, diríamos que nós temos no domínio da família uma cifra que é à base de 15 processos por semana de pedido, cartas rogatórias. Temos no domínio civil à volta de 10 solicitações. No domínio laboral à volta também de 10 solicitações. E esta tendência
passo o pleonasmo tende a subir. Ok. Tende a subir. Ok. Pronto, em termos gerais, cresce Sim. e nós estamos cada vez mais atentos a dar essa resposta. E só para dizer que, do ponto de vista técnico, temos uma sala específica no Tribunal não é para tratar, para praticar atos, porque aquilo não é só tratar a nível de documentos. Por exemplo, há uma semana tivemos que ouvir testemunhas, porque há vezes que as testemunhas, o processo está a decorrer num determinado país da CPLP e as testemunhas estão em Angola. Então nós temos uma sala com videoconferência em que o juiz do Brasil ou de Portugal abre a audiência, mas a testemunha está em Angola. E via Skype a audiência decorre. Isto para dizer que há também um desafio muito forte a nível de tecnologia. Nós, neste momento, felizmente, com a marca de Luanda, temos estas condições, não são as top de gama, como se diz, mas são aquelas que permitem a realização da justiça em cooperação com os países da CPLP. Dr. João Bessa, muito obrigado por ter vindo mais uma vez à hora 10 da noite. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Muito obrigado e estamos à disposição.